Olá, seja bem-vindo ao Love the Problem, o podcast oficial da Knowledge 21, ou K21 para você que já é da família. Fala galera, bem-vindo a mais um Love the Problem. Esse episódio, pra mim, ele chega no momento ideal, assim, no momento adequado, porque a gente vai falar de um assunto sobre o qual eu tenho ouvido cada vez mais falar. Vocês já sabem qual é o assunto, né? Que é RH ágil. Vocês viram no título aqui do podcast, mas pra mim chega num momento muito especial. E tem algumas coisas dentro desse momento, né? Acho que a principal coisa é, ontem a gente fez a primeira de uma série de lives sobre RH ágil, que é o RH Ágil Experience, que a gente tá fazendo na K21. A live foi demais, assim, eu só assisti, né? Eu fui como espectador e foi demais. A gente teve a colaboração do João Reis fazendo facilitação visual durante, e os temas discutidos foram provocativos na medida certa. Então eu chego aqui, já confesso, animado com tudo isso. E dentro desse processo, até a gente chegar nisso, eu fui conhecendo pessoas sensacionais. Pessoas que a agilidade, dentro só do contexto de software ou dentro do contexto de produtos, por si só, provavelmente não me apresentaria. E esse movimento de RH ágil começou a me aproximar dessas pessoas queridas. Eu tô aqui hoje com a Karen, que trabalha com a gente na K21, Agile Expert na K21. Tudo bom, Karen? Olá, tudo bem? Tudo bem. Gostou das declarações? Olha, gostei bastante, né? Estou muito feliz com tudo isso e principalmente pelo olhar que está tendo sobre RH com o viés de agilidade, né? Como tornar o RH ágil, né? Então acho que é um movimento bem especial que a gente está vivendo. Muito bom, eu não canso de falar o quanto a Karen é especial pra gente na K21, ela já tá cansada de ouvir, mas ela traz sempre uma postura e uma mentalidade bem sóbria quanto a RH em todas as nossas discussões, né? A Karen, ela viveu isso por muitos anos, né? Chegou a ser, se não me engano, diretora de RH, Karen, é isso mesmo? Pra não falar besteira? Gerente executiva. Ó, que nome bonito, gerente executiva de RH, então tem uma bagagem muito boa, e eu acho que isso traz uma base importantíssima pra gente começar a discutir esse tema que a gente está discutindo aqui. E como consequência dessa bagagem toda que a Karen traz pra gente dentro da K21 como Agile Expert, ela traz também pessoas muito especiais, então eu tô aqui também com a Jane, que é uma pessoa especial que a Karen também nos apresentou. Tudo bom, Jane? Oi, tudo bem, Lula? Que bom estar aqui, Karen, muito feliz de estar com duas pessoas que considero bastante e que aprendo muito para falar de um tema que eu tenho o maior orgulho de ter feito a minha trajetória aí, que é RH, né? Muito bom. Também gerente executiva, Jane? Como funcionam os papéis? Passei aí por algumas empresas, alguns negócios, como executiva de RH, né? Eu já vou começar tocando fogo aqui, tá? Esse episódio vai ser polêmico de um jeito bom, claro, mas eu já quero ir para a pergunta principal aqui, para a pergunta que talvez muita gente esteja se fazendo como pergunta ou muita gente esteja fazendo já como afirmação direto, né? Para ficar um pouco mais soft aqui, eu vou trazer como pergunta: RH ágil é mais uma modinha? Tá aí, ó, pronto, joguei a bomba, agora é com vocês. É mais uma modinha? Jane, você quer falar primeiro? Você sabe, né, Lula, que tenho um prazer enorme de ter conhecido a K21 e eu nasci, a minha essência, eu nasci dentro da indústria, né? Então eu vivi lá atrás todos os círculos de qualidade, né? As ferramentas de qualidade, Kanban, gestão por resultado, tal, não sei o quê. E eu mesma fiz já essa pergunta várias vezes pra vocês, né? Se não era uma modinha, né? Pra você, pra Karen, pro pessoal K21, né? Hoje eu consigo entender que não é uma modinha, mas a gente tem uma oportunidade enorme aqui, inclusive, pra conseguir compartilhar isso com as pessoas, porque é uma pergunta de todo mundo, né? O RH vem se transformando muito nos últimos anos, então a gente vem pegando aquele trabalho mais operacional e fomos automatizando
quando a gente foi descentralizando algumas questões que estavam dentro do RH, que era papel do gestor, né? Para a liderança realmente assumir o papel dela em relação a pessoas. Então, quando a gente olha tudo isso e a oportunidade que a gente tem e o que o mundo tá pegando, acho que hoje eu vejo que não é uma modinha, mas eu tive essa dúvida, viu? O que é engraçado, Jane, é que essa pergunta, né, é mais uma modinha, eu ouço, inclusive, sobre temas antes da gente começar a discutir de RH ágil, né? Então, quando eu falava de agilidade há 10 anos atrás, mesmo dentro do desenvolvimento de software, e aqui acho que já vou me acusar quem não ouve Love the Problem frequentemente, Lula é um desenvolvedor de software, né? Eu sou um desenvolvedor de software, não faço isso profissionalmente hoje, mas fiz por muito tempo, e ainda gosto, né? Aqui, vez ou outra, eu ponho a mão num código, mas essa pergunta de modinha se aplicava também para o desenvolvimento de software. Há 10 anos atrás, dentro principalmente de mercados mais tradicionais, né? Se falou da indústria, mercado financeiro era isso, era falar, esse negócio de ágil aí, putz, isso daí é modinha, isso daí é anarquia, isso daí é bagunça, e aqui não funciona. Isso daí eu já vi, na década de 90 eu já falava sobre esse negócio de fazer assim, eu já falava sobre isso, então acho que talvez isso daí seja só o cheirinho, né, de RH ágil tá sendo talvez julgado às vezes como mais uma modinha, talvez seja um cheirinho só de que a gente tá no começo de uma curva que promete, assim como a indústria fez no geral com agilidade, né, assim. De aprendizado, né? Exatamente, talvez a Karen consiga trazer uma perspectiva boa, porque hoje ela faz parte da K21, que tem agilidade na essência, né? Então, Karenzita, como você vê isso estando por dentro, né? Exatamente. Eu acho que depende muito da gente, né? Eu acho que enquanto K21 queremos mudar o mundo, e depende muito das pessoas que estão à frente dos RHs, assim como das empresas. Não depende só desta ou daquela situação, né? Porque se você olhar para o passado, como a Jane colocou, né? Quantos movimentos já existiram desde a Segunda Guerra a respeito de gestão empresarial, ciclos de controle da qualidade, movimentos de qualidade, PDCA, né? Enfim, BSC, né? Várias coisas, várias ferramentas, vários métodos, né? Desdobramento da função qualidade, né? Quanto das indústrias não usaram todo aquele planejamento, né? Do que o cliente realmente quer e tal. E passou? Talvez tenha evoluído de alguma forma. Agora, tudo aquilo que foi construído ao longo desse tempo, ele precisa estar calcado em alguns valores, ele precisa estar calcado em alguns comportamentos, porque senão daqui a pouco vai ser, não, olha só, a qualidade não dá certo. PDCA, eu até fiz aquilo lá na minha empresa, mas não foi bom e tal. E daqui a pouco, se a gente não ficar atento também aos comportamentos que a gente precisa desenvolver, né, para embasar tudo isso, daqui a pouco sim, pode ser que fique, agilidade eu tentei, mas não deu certo. Mas eu não acredito que seja para todas as empresas. Acho que sim para aqueles ambientes onde você não tem uma boa oportunidade de experimentação, né, onde tem medo do erro, onde você não tem a transparência, onde você não tem a confiança. E aí sim, acho que nesses lugares pode ser que a agilidade vai ser sim uma modinha, né? Mas para a gente atender uma necessidade de mudança como um todo, eu também acredito que não é uma modinha. Você sabe que enquanto você falava, Karen, me lembrou bastante um amigo que não é de RH, né? É um amigo que é engenheiro de produção. Na verdade, ele é engenheiro químico. E ele trabalhava na indústria química. E ele é apaixonado, ele gosta muito e conhece muito profundamente sobre o movimento do toyotismo, né? O Toyota Production System e toda essa parte que envolve indústria. Aliás, estou falando aqui sem citar nomes, mas vale a pena citar nome. Panda, um abraço pra você, Pandinha. E o Panda, ele trocando ideia comigo, ele falou que bastante empresa, quando começou a chegar o Toyota Production System, né, o jeito Toyota de gerir indústrias, muita empresa viu como só mais uma modinha, tentou aplicar algumas práticas aqui e ali, não deu certo, e falou, não serve, né? Não funciona aqui no Brasil não, né? Tem que ser japonês para fazer esse tipo de coisa. E eu acho que vai muito do quanto essa empresa enxerga a essência disso, né? Enxerga qual que é o propósito de fato, qual que é o resultado que vai ser alcançado, ao invés de só o meio pelo meio, né? Ao invés de só o movimento Toyota pelo movimento, ou agilidade pela agilidade. E entra num ponto que uma outra amiga me trouxe, que
existem RHs e RHs, né? Então já tem bastante gente aí no mercado fazendo muita prática que tem muita aderência com ágil, né? Tem muita, e eu vou colocar aqui eu já falei que eu ia trazer, todo episódio eu devo trazer essa referência, não me canso, mas quando eu leio, por exemplo, Reinventando as Organizações, do Frederic Laloux, e ele tem capítulos, tem um capítulo principal, assim, especificamente sobre processos de RH e coisas do tipo, e eu acho que o público dele é muito a galera que trabalha com RH e organizações até maiores, e nos exemplos do Laloux, ele traz organizações que estão fazendo N práticas ágeis, né, estão aplicando agilidade de fato, mas só não usa esse nome. Agora, tem empresa que não está aplicando nada disso e acha que usa também, né? Essa grande amiga que me falou isso foi a Jane, inclusive. Jane, tem RHs e RHs? Qual que é a realidade do RH? Lula, e sabe que te ouvindo vem uma pergunta que eu acho que era legal a gente trazer aqui, né? Porque o que é uma organização ágil, né? Que é o que você falou, tem organizações que já estão com esse mindset trabalhando há anos, né? A gente percebe pelo que a organização está integrando, mas não utiliza esse nome. E você sabe algo que eu aprendi muito com vocês? Porque quando a gente está no mundo corporativo, precisa ser ágil e vem muito a questão de rapidez. Ágil rapidinho. Como que é essa história da rapidez versus agilidade? Porque rapidez no nosso mundo é assim, tem que fazer rápido, com pressa, entregar logo. E eu aprendi com vocês que não é isso, né? Você podia só dar uma palhinha pra gente, até pra gente continuar aí falando de RH? Sensacional, porque essa é uma das minhas analogias favoritas. Eu não sei quem dentro da K21 que trouxe essa analogia. Inclusive, essa é uma das frases sobre cultura que eu gosto bastante, que é dentro de um ambiente colaborativo, saudável, geralmente você não sabe de quem vieram as ideias. Então eu não sei de quem veio essa analogia, né? Quem teve a ideia dessa analogia dentro da K21, mas basicamente quando a gente fala de ágil, a primeira coisa que vem na cabeça é o rapidinho. E aí se a gente for pensar em um trem-bala é rápido, ele é muito rápido. Eu nunca tive num trem-bala, né? Mas quem tá ouvindo aí provavelmente já deve ter ouvido falar ou esteve num trem-bala e pode dizer que é rápido. Agora, um trem-bala é rápido, mas se cai um pedregulho na frente desse trem-bala, ele vai parar. E ele vai ficar parado por bastante tempo até conseguirem remover o pedregulho ou fazerem um trilho para desviar desse pedregulho. Ou seja, você ser rápido não é você ser ágil, certo? Você pode estar andando em cima de um trilho que vai te levar ou a bater num pedregulho ou a ficar parado até tirar ele da frente. Se você for pensar em um animal rápido, por exemplo, um leopardo, né? Um guepardo, uma cheetah, um animal que corre muito rápido. Se cair um pedregulho na frente dele, ele não vai ficar parado até o pedregulho ser removido. Ou ele não vai ter que esperar construir alguma coisa para... Não, ele vai simplesmente desviar do pedregulho. Ou ele vai pular o pedregulho. Ele vai conseguir se adaptar rapidamente e continuar a sua trajetória. Continuar perseguindo sua presa, continuar perseguindo o que ele estivesse perseguindo. E aí perceba o seguinte... Quando eu trouxe o exemplo do guepardo, da cheetah, mostrando ele como ágil, eu não usei uma tartaruga também. Então eu não estou usando um animal lento também. Então eu não estou falando que ser ágil é você também ser devagarzão, apesar de eu gostar muito do slow agile, mas isso deve ter tema para outro episódio, em algum momento eu vou falar sobre slow agile, mas ser ágil dentro das organizações hoje é você conseguir ser um animal rápido, mas mais importante do que isso, adaptável. Se você estiver sendo trem-bala, se você estiver andando em cima de um trilho, você está sendo rápido, mas você não está sendo ágil. Lembra da cheetah, lembra do leopardo, lembra do guepardo aí. E tem RH que opera talvez como cheetah, e tem RH talvez que opera como trem-bala, tem RH que opera como tartaruga, né, Jane? É essa a realidade dos RH. Isso aí, por isso que assim, né, quando eu comentei tem RHs e RHs, por quê? Acho que diante da necessidade do contexto, das mudanças das organizações, de entregar valor lá para a sociedade, para o seu cliente, etc., muitos RHs e muitas organizações foram se reorganizando e se adaptando, né? Sem chamar de agilidade. Então, eles foram se adaptando para fazer uma entrega diferente e à medida que a gente sabe da mudança dentro de RH, que ele foi se descentralizando, gestão de pessoas, olha, desculpa, isso é da liderança, isso é do gestor, o RH tá aqui para definir diretrizes, apoiar a transformação, a evolução. Então, muitos RH já vinham nesse mindset
mindset e olhando para os seus processos. E hoje o mercado, gerações, etc., traz para dentro das organizações outro tipo de demanda. Muitas organizações, até a própria estrutura de RH, em alguns casos, a gente fala que o pessoal nem chama de RH mais. Tem empresas que nem RH tem, mas tem alguém olhando para a gente e olhando para os processos, né? Então, quando a gente fala dos RHs, nessas organizações que eu passei assim ao longo dos anos, o maior desafio e que continua sendo ainda e que é o mais complexo é como a gente prepara essa liderança para fazer o papel dela e para impulsionar essa transformação, né? Então, muitos entenderam isso lá atrás e vêm investindo. Outros estão tendo oportunidade de fazer isso agora porque o mercado está demandando. Tem uma pesquisa recente que traz sobre os processos de RH que 56% dos processos de aprendizado e desenvolvimento tem sido impactado pela agilidade e de performance e de feedback. Então, quando eu pego esses dois processos dentro de RH, tem muito a ver com agilidade, né? E isso não é de hoje, só que eu vejo que agora a gente tem uma oportunidade grande de trazer uma questão mais prática para agregar valor para o cliente. Então, por exemplo, se é que eu posso falar de exemplo agora, de que eu estou falando de RHs e não RHs, né? Mas assim, processos de gestão de desempenho, de feedback, onde você fazia uma campanha para a liderança dar o feedback uma vez por ano, já tem um tempo que a gente vem trabalhando nisso e fala, gente, isso não funciona, tem que ser contínuo, tem que ser feed forward, tem que olhar para frente, não adianta ficar lá atrás, né? Então, muitas organizações já vêm preparando essa liderança com esse olhar e que a gente sabe tão importante que a gente precisa focar agora, né? Então, os RHs e RHs, Lula e Karen, que eu trago é nesse sentido. Tem muita gente trabalhando e fazendo muita coisa boa por aí. E quando a gente olha o tema da agilidade, é assim, tá bom, como que a gente pega tudo isso para entregar de uma forma diferente, com rapidez também, né? Que é o que você trouxe, mas, na verdade, de uma forma... eu posso chamar de adaptativa, a gente fala tanto de liderança adaptativa, né? Que é como que eu olho o que o contexto e o negócio está me impedindo para eu poder fazer uma entrega de valor, né? Então, os nossos processos de RH, eles precisam evoluir, mas muitas organizações já vêm trabalhando nisso, né? Enquanto você estava trazendo esses exemplos de RHs e RHs, me veio outra polêmica na cabeça, que eu já vou trazer aqui sutilmente, mas é um assunto também polêmico, que é, inclusive, o fim do RH, né? Tem empresas que operam sem RH. Mas eu não vou trazer a polêmica, eu falei que ia trazer de uma forma sutil. Vou trazer de uma forma sutil aqui, porque se a gente for pensar sobre a existência, né, do RH, o RH existe porque existe uma demanda, né? Existe um propósito a ser atendido ali. Se nunca tivesse surgido uma demanda, o RH não teria prosperado por tantos e tantos anos, né? E aí, o meu ponto quanto a essa polêmica de o RH vai continuar existindo ou não, o meu ponto é, o propósito do RH, ele vai continuar existindo sempre. A função do RH, ela sempre vai continuar existindo. A gente sempre vai precisar formar pessoas, a gente sempre vai precisar trazer mais pessoas boas, a gente sempre vai precisar ter líderes coesos, a gente sempre vai precisar trabalhar no desenvolvimento de pessoas, ainda mais falando do trabalho do conhecimento. O trabalho do conhecimento, ele é feito por pessoas criativas. Então, essas funções, elas sempre vão existir. Ou seja, se alguém entrar nessa polêmica, meu ponto de vista, minha perspectiva aqui, tá? É de alguém que nunca esteve tão por dentro do RH assim, mas está por dentro da agilidade, junto com pessoas aqui bem amparado por pessoas que estão dentro de RH e agilidade também. Mas a minha perspectiva talvez a gente invente novas formas de atender a essas funções, a esses propósitos, novos sistemas que atendam a esse propósito. Se a gente vai chamar de RH ou não, eu tô pouco me importando, eu não ligo. O que eu me importo eu consigo ter um papel influente dentro desses sistemas. Assim como hoje na K21, eu sei que eu tenho um papel influente dentro do recrutamento e seleção. Ah, mas eu sou RH? Não, a K21 não tem RH. Mas tanto faz. A função de recrutamento e seleção tá lá. Os insights que a Karen traz pro recrutamento e seleção são fantásticos. Mas ela não tá num papel de RH dentro da K21. Então acho que talvez seja uma forma sutil de trazer essa polêmica. E a Karen que tá dentro da K21, que é uma empresa sem RH, né? Talvez consiga trazer uma perspectiva de o que eu tô falando, Karen. Tá muito longe do que você vê como realidade,
prioridade hoje da K21 e das outras empresas? Ou faz sentido essa função do RH mais do que o nome em si, mais do que a etiqueta em si? Acho que faz todo sentido, né? Essas funções, elas precisam ser executadas, né? Então, você vai contratar pessoas. Como é que você vai contratar essas pessoas? Você precisa cuidar das pessoas, né? As pessoas precisam ter um espaço para elas, né? E o RH encontra esse espaço, né? Traz esse amparo, vamos dizer assim como olha para o desenvolvimento de pessoas. Então, isso é o tempo todo. E nós, na K21, hoje eu percebo isso muito mais forte até do que quando eu cheguei aqui, né? Porque eu, quando cheguei também, falei, não tem RH? Mas como assim, né? Então, hoje eu percebo claramente o interesse de todos em prol do desenvolvimento, né? Então, não tem aquela terceirização que a gente vê muito comum nas empresas, né? Não, isso aqui é papel do RH. Então, eu percebo que essa função RH, entre aspas, disseminada dentro da organização, ela é perfeitamente possível, mas acho que também passa por alguns comportamentos aí que a gente precisa desenvolver, né? E esses comportamentos são interesse genuíno pelo outro, né? E que muitas vezes não adianta você ter o título de RH se você não tem esse interesse verdadeiro. Então, eu vejo isso na K21, né? O interesse genuíno pelo outro, né? A vontade que realmente as pessoas se desenvolvam, não ter tanta competição, né? Então, o fato, na K21 você não percebe essa competição que a gente vê nas empresas. Então, muitas vezes até fomentado pelo próprio modelo que o sistema emprega, né? Então, se você tem lá toda uma estrutura de cargos, se você tem estruturas, por exemplo, salariais, e tem aquele segredo entre os salários, né? Então, nossa, fulano, quanto será que o fulano ganha? Qual é o cargo do fulano? E, enfim, fica esse mistério em torno daquilo. Acho que fomenta também comportamentos que inibem o interesse pelo outro, né? E acaba criando competição. Então, quando você não tem o RH, todo mundo faz parte disso, né? É isso que eu percebo no meu dia a dia. Eu vejo, né, ouvindo vocês, né, meu filho também trabalha numa empresa que não tem RH, né? E quando ele entrou lá, ele mesmo questionou, e o que vocês trouxeram, assim, não é que não tem uma estrutura formal, mas existe a função, e eu fico feliz de ouvir isso de vocês, porque a função, ela vai sempre existir. Exatamente. Tem empresas que chamam de RH, outras chamam de gestão, outras chamam gestão de talentos, outras chamam de talentos, não é essa a questão, né? A questão é que, assim, a função RH, ela tem entregas, assim como uma área de vendas, uma área de operações, uma área de pesquisa e desenvolvimento, ela tem também entregas tanto quanto as outras, né? Eu costumo dizer que trabalhar em RH, gostar de gente não é o suficiente, porque eu tenho processos, eu tenho que ter indicadores, eu tenho objetivos a cumprir, né? Gostar de gente é um diferencial, mas é uma área tanto quanto a outra. E quando a gente entende isso, fica mais claro que o RH, ele precisa ser o braço direito da liderança para que a gestão de pessoas e a influência, a mobilização, etc., seja feito por esse líder. Por isso que normalmente eu falo que um bom CEO, um bom VP, quando ele entende que o RH precisa andar de mão dada com ele, faz muita diferença dentro da organização. E por isso que a gente fala tanto que o RH ele pode facilitar essa transformação, porque ele consegue contribuir para essa mudança de mentalidade, né, que é o mindset, para a gente entregar de uma forma diferente. Quando eu olho para esses processos de RH, o quanto a gente precisa ser flexível para responder a essas necessidades que o negócio pede. E essas necessidades que a sociedade traz enquanto indivíduo, né? Então, se a gente fala das gerações, né, que eu tenho vários questionamentos, que pode ser um outro podcast também, que eu costumo dizer que o que o jovem pede hoje, se a gente pegar uma pesquisa lá de trás, não é nada diferente do que ele pedia lá atrás. O que mudou é a tecnologia. Então, tem uma rapidez, uma expectativa e diferente do que se tinha por conta do mundo da tecnologia, mas o que ele traz como a expectativa não é muito diferente, né? E aí, o quanto o RH ele tá antenado nisso? Então, Lula, assim, pra gente, RHs e RHs, né, Lula e Karen, assim, muita gente já vem trabalhando isso já há um bom tempo e entendeu que essa mudança que a gente precisa atuar. Por isso que desenvolver a liderança, se a gente pega as pessoas
pesquisas, ele é a questão mais importante dentro de um papel de RH dentro das organizações, né? Parafraseando um pouco alguns trechos aqui do Reinventando as Organizações, né? Eu sou apaixonado pelas ideias do Lalo, porque ele também se inspirou em muita gente boa, né? A Jane aí, quando começa a falar de Ken Wilber, ela também me traz vários insumos muito bons, mas parafraseando um pouco, Jane, dentro dessa parte de liderança, o nível de consciência da organização ela vai estar limitado ao nível de consciência do líder, né? E acho que essa função do RH ela é preciosa. Eu tive a oportunidade, durante os últimos anos, de conversar, por exemplo, com um dos nossos clientes na França, e quem puxa esse movimento de transformação dessa empresa global na França é o RH. Quem contratou a K21 para estar lá é o RH, né? Uma empresa multinacional, famosíssima, com N lojas, muita coisa, e o nível de consciência da liderança da RH, né? É uma pena que eles não vão me entender porque eu tô falando português aqui. Se fosse pelo menos em inglês o podcast, eles podiam até ouvir. Mas o nível de consciência de quem levou a gente pra lá, você já vê que é um nível de consciência um pouco maior. Isso você vê trazendo um pouco da ideia de integralidade aqui, né? Do ser humano como um todo, e não só a parte profissional, mas na hora do almoço, conversando com a liderança de RH, você já vê que a cabeça tá num nível de consciência um pouco mais avançado, e isso é essencial enquanto liderança para conseguir desenvolver o resto da organização. Então esses RHs e RHs que você falou, né? Esse RH que ainda não conseguiu se reinventar, não conseguiu entender esse movimento e como se encaixa dentro da agilidade, talvez tenha que estar preocupado também com expandir um pouco a visão, né? E aí expandir a visão para a gente sair um pouco do subjetivo aqui, sair, né, de mentalidade e da parte não tangível da coisa, na parte mais subjetiva, eu acho que dá pra gente começar a descer para coisas práticas, né? Então uma coisa prática que você falou aqui, Jane, e talvez seja o principal ponto, assim, que os RHs precisam começar a se preocupar, na minha visão, é o foco em valor, né? O foco o que eu tô fazendo. Por que eu tô fazendo? Existe uma demanda para isso que eu tô fazendo? Porque no mercado funciona assim. No mercado, se a gente não tem demanda, não tem por que a gente ter oferta. E talvez o que a gente tenha hoje, eu tô falando de RH aqui, mas pode se aplicar a vários departamentos, tá? Mas são departamentos oferecendo serviços que não são compatíveis com a demanda. E aí, se a gente for falar de RH, a gente tem talvez RHs oferecendo serviços que não são compatíveis com a demanda da própria organização, o que a própria organização precisa. Ou seja, a função desse sistema não está sendo cumprida em si só. Eu já vou deixar uma recomendação aqui, que é o episódio sobre pensamento sistêmico, que eu acho que tem muito, muito contexto. Para quem não consegue tangibilizar agilidade, né? Volta um pouquinho, volta para pensamento sistêmico, antes mesmo de agilidade, e entende isso que a gente está falando de função do sistema, de propósito do sistema, de a demanda e por que o sistema existe para isso, mas eu acho que tem RH que não está olhando para esse valor de fato. É impressão minha ou você já viu muito isso, Karen, na sua vida como pessoa participante desse mundo de RH, assim? Já vi sim, né? Já vi casos onde muitas vezes a gente, dentro do RH, por todo o nível de consciência, pelo momento da organização, por momento de mercado, por uma série de fatores, o RH ele acaba passando por determinadas necessidades e se descola, né, da essência da organização, da entrega de valor da organização. Então, os processos muitas vezes estão descolados, indo em caminho contrário, né? E aí eu estou falando em relação a várias coisas. Estou falando de liderança, custo mesmo, né? Questões financeiras. Então, esse descolamento ele é muito prejudicial, né? Então, como que a gente vai parar neste momento e fazer esta análise desta entrega de valor para a companhia? E a mesma coisa quando a gente está pensando nos programas de RH. A gente está pensando nos programas de RH porque a gente acha super bacana fazer aquele programa, né? Porque, não, todo mundo faz, todo mundo tem programa disso, programa daquilo. A minha ideia é sensacional, né? Nossa, meu plano é lindo. Nossa, eu quero muito fazer, exatamente, quero muito fazer esse programa. Mas aquele programa que você está fazendo, que você está pensando, ele está em linha com uma necessidade que a organização tem? Ele está em linha com aquele valor que a gente precisa entregar naquele momento de mercado, né? Então, esse olhar do RH, sim, mais estratégico, né, de entrega de valor, vai nortear toda a atuação dele, né? Eu penso dessa forma, já vi muito isso acontecer
Posso dar um contra-exemplo antes da Jane, Karen? Um contra-exemplo que dói no meu coração. Isso daqui é pessoal, hein? Pessoal. Um exemplo que dói no meu coração é quando, por exemplo, vários RH são responsáveis por contratar formação, né? Treinamento para os colaboradores, né? Isso é comum, né? Sim. Não estou falando errado não, né? Beleza. Tem muita empresa grande, tá? Que já contratou treinamentos da K21 e quando eu cheguei lá, o público não tinha a menor necessidade daquele treinamento. Percebe o que é a falta de foco no valor? E aí, óbvio que eu me viro nos 30 ali, né? E a gente da K21 também faz uma correção de rumo. Assim que acaba o treinamento, a primeira coisa que eu vou falar é, então, a gente precisa se adaptar, né? O bom exemplo aí que a Jane trouxe sobre não é o rapidinho, eu preciso me adaptar. A próxima turma, a gente já vai selecionar junto a 4 mãos quem são os participantes. Se a gente precisar trocar de treinamento, a gente vai trocar de treinamento. Se eu precisar falar de outra coisa, eu vou falar de outra coisa. Durante o treinamento eu vou fazer o meu possível, o quanto eu conseguir para me adaptar ali, para fazer uma entrega de valor para essas pessoas, porque eu sou focado em valor. Agora, é comum a gente ter como feedback não, mas espera aí, o treinamento já está entregue, já está pago, as próximas turmas já estão agendadas, a gente vai entregar as próximas turmas do jeito que já está combinado. E pronto. Não, valor, vamos focar em valor, vamos focar em adaptação. Então, eu estou trazendo esse exemplo porque já passei por isso, né? E dói no coração, né? Porque nesse momento eu falo, não, é melhor a gente parar aqui então o contrato, ou a gente adapta, ou é melhor a gente parar aqui porque é uma economia, não uma economia financeira, mas é uma economia do meu tempo, porque a minha vida ela é limitada. Tudo que eu tenho é energia que eu vou despender durante ela. E despender energia em coisa que não traz retorno não é comigo. Obrigado. Então esse exemplo, talvez pra mim, quando você tava falando, Karen, me veio direto esse na alma, assim. E acontece, viu, Lula, né, Karen? Acontece. Acontece. O foco lá levanta a necessidade de treinamento, tem que realizar, eu tenho a verba já foi aprovada. Às vezes eu tenho uma meta, que é a realização de número de horas de treinamento, então isso tá na meta, tá no meu PLR, vamos realizar. E aí a grande reflexão, né, porque, de novo, né, RHs e RHs, assim, quantos já estão co-criando, né? Faz junto com o cliente, o que precisa, o que você precisa entregar, por quê, pra quê, o que a gente envolve, né? Por isso que normalmente eu digo que programa e projeto que nasce para RH com cara de RH, ele fica dentro de RH, porque eu não agrego valor para organização. Sensacional a frase, Gelli, sensacional. Assim, não adianta, né? Projeto que nasce com cara de RH. E você sabe que ouvindo vocês, né? Ouvindo a Karen, ouvindo vocês, assim, a gente começa a lembrar algumas questões, né? Um exemplo prático que eu passei por uma organização, mais de 50 mil pessoas, e nós tínhamos um problema de retenção, um turnover alto de talentos e pessoas no pipeline da sucessão, indo para o mercado, uma empresa que precisa investir muito na questão técnica e tal, e a gente tinha um programa lá de aproveitamento interno, e a gente percebia que as pessoas, eu fazia pesquisa de clima, eles falaram, aqui dentro não tem oportunidade. Quando a gente divulgava todas as oportunidades internamente, ninguém se inscrevia, né? E aí a gente começou, então os heads de RH, nós nos reunimos, vamos rever o nosso programa. Qual que era a premissa? Simplificação. Vamos simplificar, porque, olha, as pessoas para se candidatar precisa pedir a aprovação do gestor. Para ela falar pro gestor que ela tinha que sair da área, não tinha uma relação de confiança. Então ela não pedia pro gestor. Ficava insatisfeita, ia pro mercado e buscava... Não ia se expor. Ficava insatisfeita, ia pro mercado e saía da organização. Por quê? Tinha uma questão de relação de confiança, tinha uma questão que o talento era da área, não era da organização, então o gestor se sentia dono daquele talento. Aí, quando nós paramos para rever o programa, e muitas discussões e tal, um belo dia, uma olhou para a outra e falou assim, gente, nós construímos um Frankenstein. Então, o desafio era simplificar. O próprio RH foi com essa premissa. E nós olhamos e falamos assim, nós colocamos um monte de outras travas. Por quê? Porque só tinha RH lá revendo o programa. Eu não tinha o cliente participando com a gente para contar pra gente o que era melhor, como que eles gostariam que esse processo acontecesse, onde é que estava pegando. Então, isso pra gente foi um aprendizado para todo mundo lá, porque a gente queria um processo mais fluido, mas nós mesmos criamos o Frankenstein, que ele se revolta contra o seu criador, né? Exatamente, uma hora volta.
E é interessante isso, né? Porque eu mesma já estive em programas, por exemplo, de liderança, né? Que você participa, está ali sendo treinada, sendo desenvolvida, né? Vamos dizer assim, e até com medo, né? Porque você fala assim, a gente já até conversou sobre isso, né? Você fala assim, gente, eu tô aqui, tô sendo observada. Eu vou fazer toda uma simulação aqui, como se eu fosse diretora da empresa, estou sendo observada, as pessoas estão ali me olhando. Aí você, depois de 2 meses, você recebe aquela devolutiva. Naquele ínterim, você já está assim com uma gastrite, né? Porque você falou, nossa, o que vai acontecer comigo? Ou seja, essa participação na construção disso, de entender as razões, o que você vai gerar a partir daquilo, eu entendo que esse movimento que a agilidade vem trazer para RH. Quando você pensa num programa de liderança, ou pensa em processos de carreira dentro da organização, como é que vai ser isso agora? Né? A mesma coisa sobre essa questão da liderança, que é muito comum isso que a Jane comentou, né? De você ter receio de sair de uma área e ir para outra por medo, né? Porque o gestor, às vezes, ele pode até aprovar no primeiro momento, mas se você for reprovado no processo, depois você vai voltar para a área, vai ser um caos, né? O tratamento. Enfim, são tantas variáveis, né? A partir do momento em que a gente envolve as pessoas nas construções de todos esses programas, né? Do que é possível ser feito, essa cocriação mesmo que a gente está falando, né, facilita muito, né? Acho que as pessoas elas se sentem envolvidas no processo, né? Você sabe que enquanto vocês falavam, eu fui fazendo comparações com como funciona a K21, né? E aí uma pergunta comum é quantas pessoas que a gente tem hoje na K21. A gente tem hoje em torno de 70 pessoas trabalhando na K21 como um todo. E antes de a gente parar para gravar esse episódio, eu estava fazendo um post com o Tadeu, que provavelmente a essa altura já está publicado. A gente fez sobre recrutamento e seleção. E aí eu me lembrei muito forte, a gente cita no post, exatamente essa máscara, Karen, que você falou que a pessoa precisa vestir, precisa colocar para conseguir fazer o que precisa ser feito dentro da organização. E, na verdade, fazer o que quer fazer, né? Porque não necessariamente é o que precisa ser feito. E aí entra todo esse jogo político que começa a tomar conta da organização e no final nada sai, né? No final o RH tá fazendo coisa pro RH. O RH tá fazendo coisas que são legais pro RH e a demanda, de fato, né? O valor que podia ser entregue de fato não tá sendo atingido, não tá sendo atendido. E aí nisso, me lembrou bastante o episódio que a gente gravou aqui no Love the Problem sobre Fit for Purpose. F4P, que é alinhamento com o propósito, né? Traduzindo aí para o português em tradução livre, que é basicamente um framework para a gente entender se o serviço que a gente está oferecendo é adequado ao propósito dos nossos consumidores. E talvez esse insight com Fit for Purpose seja o que explique por que o RH precisa ser mais ágil. Acho que assim, top one, né? Dos porquês, de qual problema que a gente está tentando resolver com o RH ágil aqui no Love the Problem. Muito mais foco em eficácia do que em eficiência. Então, foco primeiro na necessidade do seu consumidor, e o Fit for Purpose é um framework que ajuda nisso, né? É um conjunto de práticas que ajuda bastante nisso, antes de pensar em ser rápido, antes de pensar em fazer bonito, antes de pensar em fazer o melhor do mundo, né? Porque às vezes o melhor do mundo vira o Frankenstein, igual a Jane falou, e o Frankenstein vai querer te matar logo mais, ele vai começar a jogar o jogo contra você. Então, esse foco no valor, e aí já entra uma frase interessante aqui, que é a morte ao tarefismo, né? Acho que o tarefismo talvez hoje esteja assolando muitas organizações. O que é o tarefismo? É eu fazer porque alguém pediu para eu fazer. É eu fazer porque tem que ser feito. É eu fazer sem saber por que eu tô fazendo. É o exemplo do treinamento que eu dei aqui, é o exemplo do Frankenstein que a Jane trouxe aqui. Todos esses exemplos estão assolando as organizações e o RH, teoricamente, deveria ser assim, eu tenho a expectativa de ser quem vai aumentar o nível de consciência, né? E aumentar o nível de consciência sendo tarefeiro não vai funcionar muito bem, né? E aí eu já queria puxar outra prática aqui, né? A gente tá tentando tangibilizar em práticas. Outra prática aqui, que são ciclos curtos. Errar rápido. Assim, a Karen fala frequentemente nos nossos bate-papos sobre RH que a RH sofre bastante dentro das organizações, que qualquer erro mínimo de RH ele tem grandes consequências, né? E faz sentido porque a RH tá mexendo com pessoas em escala, né? Você imagina um RH de uma empresa com 50 mil pessoas, igual a Jane falou, tá mexendo com pessoas em escala. E aí se você errar atingindo 50 mil pessoas de uma vez só, é óbvio que vai dar ruim, é óbvio que vai dar cagada. E aí o que eu vejo? As pessoas que desenvolvem produtos digitais hoje, que estão muito ligadas com agilidade, que estão tentando melhorar o negócio das organizações, assim como a gente da K21,
essas pessoas estão acostumadas a lidar com um público grande. Se você for pegar um aplicativo qualquer aí, pensa, sei lá, no iFood, que seja. O iFood, ele tem uma base de usuários que é gigante. Ou seja, se eles fizerem uma cagada no iFood, a consequência vai ser grande, certo? Pro negócio deles, o mercado vai cobrar. Ou seja, o cenário é parecido, mas essa galera conseguiu entender, primeiro, o foco no valor. Então, qualquer botãozinho que o iFood ponha na tela, ele vai colocar porque ele sabe, ele tem uma hipótese ali de que isso vai agregar valor. Se o RH tiver um pouquinho desse foco no valor, já me parece que vai melhorar bastante pelo que vocês estão falando aqui, né? Já é um RH daquele tipo que a gente quer. Mas o segundo é evoluir experimentalmente, evoluir através de experimentação. A gente errar, porque a gente vai continuar errando, isso é um fato. Mas errar pequeno, errar barato, errar rápido, pegar feedback e adaptar, né? A gente está fazendo aqui, por exemplo, o RH Agile Experience, essa semana, começamos ontem, né, um dia antes da gente começar a gravar esse episódio, e a Jane já trouxe hoje pra gente ótimos feedbacks sobre ontem. A minha resposta da Karen imediata, que colou muito com a expectativa da Jane, era: que bom que a gente tem esses feedbacks, porque o encontro de amanhã vai ser melhor ainda, e o próximo vai ser melhor ainda, e o próximo vai ser melhor ainda, e a gente vai gerando mais impacto, mas assumindo a premissa de que a gente erra. Um parênteses rápido aqui antes de eu pedir as ideias de vocês sobre isso. Quem quiser se inscrever no RH Agile Experience, é só entrar em k21.link/RH Experience e você vai cair direto na nossa página para se inscrever. A gente está fazendo uma série de encontros que está sendo muito maneira. É óbvio que você pode estar ouvindo esse podcast aqui em 2025, sei lá. E aí já foi o RH Experience, mas tomara que tenha alguma coisa no lugar lá dessa página para você conseguir encontrar a gente. Mas esse lance de errar rápido, vocês acham que também é uma prática, é um fundamento que faz sentido para o RH, assim, da perspectiva de quem está por dentro do RH? Eu só vou pegar um pouquinho essa nossa semana aí nesses próximos dias, né? Porque o nosso intuito é, inclusive, durante este período, a gente mostrar essa experimentação, né? Então, isso que você falou, eu acho que é muito importante até como exemplo, porque o RH pede muito pra gente, né? As pessoas pedem, eu quero um exemplo prático, né? Eu quero uma... Como faz isso? Então, a gente está fazendo. Então, amanhã já é um novo dia. Muito bom, muito bom. Sim, quando a gente fala essa questão dos círculos curtos, né? Tem erros e erros, né, Lula? Como você falou, né? Então, tem erros e erros, né? Agora, a gente sabe que os nossos maiores aprendizados estão em cima dos nossos erros, né? E como o RH é responsável pela função de aprendizado e desenvolvimento, então os círculos curtos, eles trazem pra gente os aprendizados. Eu experimento, eu aprendo, eu renovo, eu revejo e continuo em frente, né? E com isso, para isso acontecer, eu preciso empoderar os times. Então, quando eu empodero os times, vocês vão aprender, vocês vão testar, vão experimentar e a gente vai retroalimentar aí os nossos processos, enfim. E o que RH, você estava falando, o que RH tem a ver com isso? Por exemplo, na prática, a gente precisa desenhar uma nova estrutura organizacional e a empresa está clamando por autonomia. Quem é responsável por essa revisão de processo numa organização é a função RH. Vai cair no RH. Quando eu vou rever isso com a área de negócio, o quanto eu estou colocando essa estrutura com os muitos níveis hierárquicos, por exemplo? O quanto eu estou deixando essa estrutura mais flat, né? Talvez eu não vá lá, né, implementar uma rede total, mas quantos desafios eu tenho dentro do negócio que a gente pode trabalhar em rede? Que a gente pode colocar gente de diversas áreas. Então, eu acho que a contribuição de RH, ela vem... Estou trazendo um exemplo, né, pequeno, mas ela vem aí, é trazer este olhar. E não fazer uma revisão de estrutura, talvez o cliente peça de um jeito porque ele não tem conhecimento. Mas se RH tem esse domínio, ele pode ajudar a questionar. Exatamente. O quanto a gente experimentou antes de fazer uma mudança estrutural, que é um Big Bang gigante, que seria o equivalente ao iFood trocar toda a tela dele, né? Ou colocar botões que saiu da cabeça de alguém para 50 mil pessoas ao mesmo tempo. Mas o quanto a gente experimentou e errou o suficiente para conseguir aprender, né? Se a nosso objetivo é aprender, se a nossa função é aprender. E a gente, eu posso falar isso porque mais de 30 anos é RH. Eu nasci dentro de RH, né? Muito pequena, inclusive. Mas a gente tinha uma mania do já que. Eu vou rever a estrutura. Não, eu vou rever a estrutura da organização como um todo.
todo. Aí eu contrato uma consultoria, um parceiro que entende muito, aí eu levo 1 ano para rever essa estrutura. Então, quando eu pego a agilidade, o que eu aprendi com vocês nesse período? A tal da fatia, né? Eu falo pro Danilo, falo pra Karen, ai, é mesmo, a fatia, ai meu Deus. Então assim, vamos experimentar? Então vamos fazer numa determinada área para trabalhar um determinado objetivo? E vamos testar aqui e depois a gente amplia a história das ondas, né? E o quanto essa onda tem força. Então, pra mim também é um aprendizado que tem a ver com RH ágil, sabe? Não sei se faz sentido, Karen, pra você, isso? Faz todo sentido e eu fico muito feliz de ouvir isso, inclusive. Mas você falando, e aí, como a gente já viveu muitas dessas experiências de revisão de estrutura, né, organizacional, design organizacional, enquanto o RH está fazendo toda essa contratação, até colocar na intranet corporativa a nova estrutura, até lá todo mundo ficou super ansioso, a empresa inteira. Quantas vezes na sua vida você viu uma empresa parada esperando a publicação do novo organograma? Todo mundo super ansioso, todo mundo super tenso, de mudança diária, um sofrimento. E o negócio está acontecendo. Como é que o negócio está acontecendo? Então, é uma decisão de fazer as coisas muito grandes, né? Às vezes para resolver vários problemas, e quando você está resolvendo vários problemas, às vezes você está criando outros, como o comportamento das pessoas. Eu já vivi isso muito. Não, e é legal, né? O Lula falou, vamos trazer pro prático, né? E eu, a Karen, a gente já conversou sobre isso, né? Mas um exemplo, e eu lembro de chegar no Danilo, né? Que também é K21, de falar, mas Danilo, isso que vocês estão fazendo não é nada diferente de uma pesquisa de clima e engajamento. Aí eu até brinco, no meu mundo tradicional, aí ele fala, Jane, vamos lá. Né? O que significa isso para agilidade, né, Karen? A gente tava falando outro dia da pesquisa de clima. Poxa, eu aplico a pesquisa em março, eu vou apresentar o resultado para a empresa em agosto, para eu trabalhar o plano de ação para começar no ano seguinte. Por que isso? Ah, porque eu não posso apresentar o resultado da pesquisa para a organização se o diretor não viu, se o VP não viu. Então eu tenho que ver a agenda dele para apresentar primeiro para ele. Enfim, isso trava a gente como RH muito dentro da empresa. E um princípio da agilidade é a transparência, né? Por que não arriscar e a gente abrir esse resultado de uma forma transparente para fazermos um plano de ação junto? Talvez pegando uma área pequena, né, Jane? Talvez pegando um contexto um pouco mais seguro para experimentar, fazendo aos poucos, é o que a gente fala sempre de fazer os 20% que vão entregar 80% do valor, né? Fazer os 20% dos 20% dos 20% dos 20% de maior valor e que esteja na sua mão, né? Se a gente quer pregar autonomia, por que a gente não usa da nossa autonomia? Por que a gente não experimenta menor dentro do que a gente tem alcance, né? Do que a gente tem autoridade e começa a expandir isso aos poucos. Eu falo de uma perspectiva de alguém que já ficou ansiosamente esperando organogramas saírem, né? Sem participar, sem construir isso junto, sem nem quererem saber a minha opinião, né? Então só alguém magicamente do Olimpo surge lá e fala, pá, é isso. E da perspectiva de alguém que vem construindo dentro da K21 uma estrutura de rede, igual a Jane falou, né? A gente não tem hierarquias, mas que também não é construída do dia pra noite. Que também envolve muita experimentação, muito erro, muita falha, muito aprendizado ao longo desses anos todos. Então, apesar de a gente ser uma empresa que nasceu numa cultura ágil, nasceu com o DNA ágil na mão, nasceu com isso no nosso sangue, a gente parte do pressuposto que a gente também vai errar, que a gente vai ter que experimentar pequeno, que a gente também vai ter que passar por todos os desafios que qualquer empresa vai passar, e aí a gente já pode ir encaminhando para os nossos finalmente aqui. Importante, se vocês quiserem entrar em contato com a Karen, com a Jane, para bater mais papo, para conhecê-las, os links de contato delas e a fotinho delas vai estar lá no nosso backstage. A gente tem os nossos bastidores do Love the Problem, que você consegue acessar em k21.link/Love the Problem. Lá você vai ver um quadrinho com o nosso backstage, vai lá estar a Jane, vai lá estar a Karen. Vocês conseguem deixar feedback para elas, feedback sobre o episódio e também consultar as referências desse episódio, né? Então o que a gente citou como referência, alguns livros maneiros, talvez artigos, vão estar lá no nosso backstage, k21.link/Love the Problem. E pra gente encerrar aqui, pra gente ir pros nossos finalmente, eu queria que vocês deixassem aqui uma dica para essas pessoas que estão dentro de RHs pelo mundo
sofrem com muito disso que a gente falou aqui. Que dica vocês dariam para essa pessoa que está ouvindo a gente aqui? Olha, a primeira coisa que me ocorre é a humildade para aprender. Porque a gente, muitas vezes no RH, acho que existe um nível de cobrança, de expectativa em relação ao RH tão grande, né? E como eu sempre digo, tudo é culpa do RH ou da TI, né? Então, muitas vezes a gente não se dá o direito de simplesmente falar que não sei. Eu vou ver como é que eu posso pensar isso, vou conversar com a minha equipe, vou trocar uma ideia, vou dar uma pesquisada, sabe? E isso, parece que sempre a gente tem que ter uma resposta pronta, né? Tem que ter uma postura pronta para determinada situação, e às vezes a gente não está pronto, né? E tudo bem. Então, acho que para mim o que me ajudou muito, tanto no meu processo como RH, no meu processo de transição de carreira e no meu dia a dia aqui na K21 mesmo, é me permitir não saber, me permitir não ter toda a estrutura que o mundo espera que a gente tenha. Ser humilde, e é isso. Muito bom, muito bom. Palmas pra Karen aqui, muito bom, muito bonito. Obrigado, Karen. Jane, sua dica aí para as pessoas que estão ouvindo a gente, para essa pessoa que está ouvindo a gente e precisa conseguir sair dessa de alguma forma. Primeiro que assim, RH é sacerdócio, não é para cada um, e é muito bom ter a oportunidade de trabalhar com essa função. Acho que assim, sou muito grata de ter tido essa oportunidade, né, e estar trabalhando com organizações com esse foco em gente. E para isso, assim, entenda o que seu negócio precisa. Eu acho que esse é o ponto, né? Para sair do modismo. E se não fizer sentido trazer agilidade agora, é porque não está pronto ainda. Mas o que o negócio está precisando? O que o negócio está... Qual é a expectativa que eles têm para você entregar com pessoas, né? Eu acho que para mim é essa a dica. E entender quais são os valores que tem nessa empresa hoje, as crenças que tem presentes nessa empresa hoje versus aquilo que a empresa quer construir. Eu acho que isso o RH pode ajudar muito, muito, muito. Dessa forma ele está fazendo aí o seu trabalho estratégico. Sensacional, palmas também pra Jane aqui. Agora que vocês deram dicas tão profundas, eu fico até encabulado aqui. Deixa eu ver se eu tenho alguma dica boa também. Você foi cliente de RH à vida, Lula. Foi cliente... então me ouçam. Muito bom, RHs, me ouçam, RHs. Eu acho que a minha dica... Eu vou tentar ser bem prático, que eu acho que o mundo precisa também de muita coisa prática, né? Apesar de gostar muito de filosofar, a gente tentou aqui o tempo todo trazer exemplos práticos. A minha dica é sobre ciclos curtos, a gente falou aqui. Então, essa ideia mirabolante que você tem na cabeça, enquanto RH aí, de eu vou fazer um plano que, meu Deus, vai impactar muito a empresa, que vai, nossa, meu Deus do céu, sensacional. Essa ideia que você tem na cabeça, ela vale, segundo Magno de Santana, que trabalha com a gente na K21, essa ideia, ela vale R$1 a dúzia, certo? Então eu compro 12 ideias dessa por R$1. Não vale quase nada, porque ela é só uma ideia. Se você demorar muito para transformar essa ideia em realidade, você vai perder tempo, basicamente, certo? Você perdeu a oportunidade de aprender com essa sua ideia. Então a minha dica para você é, dado que o mundo vai mudar e a sua ideia vai ficar cada vez mais podre, não perde tempo. Tenta transformar ela numa ideia menor, aprender com ela, executando, entregando o quanto antes. E para isso, experimenta pequeno. Então, ao invés de fazer o rollout aí de uma transformação do organograma da empresa inteira, pega na mão de um time que esteja sofrendo, uma área que esteja sofrendo, uma diretoria que esteja sofrendo, mas esteja afim, experimenta com eles. Faz uma mudança sutil, uma mudança pequena. Se deu errado, legal, você errou pequeno, você errou rápido. Se deu certo, legal, já posso experimentar com mais uma. E por aí vai. Então pega essa abordagem que a gente tem para produtos digitais no geral, na agilidade no geral, para negócios no geral, e usa também para o seu serviço. Porque você, como RH, como a Jane e a Karen bem falaram aqui, você também está prestando um serviço. E aí a minha provocação final para você é, se você está prestando um serviço, se alguém tivesse que contratar esse seu serviço, ele contrataria da maneira que está hoje? Ele pagaria pelo seu serviço da maneira que está hoje? Se ele não pagaria,
você ainda tem tempo de adaptar. Calma, respira, você ainda tem tempo de adaptar. Mas o seu objetivo é fazer com que esse seu serviço valha o preço que ele custa hoje, certo? Então uma provocação aqui profunda, muito baseado nas necessidades de mercado, só que sendo sutil de alguma forma, né? Obrigado, Karen. Obrigado, Jane, por participarem aqui do Love the Problem. Obrigada. Ô, Lula, posso filosofar só pra gente fechar? Com certeza, adoro filosofia. Olhando energia quântica, até a própria neurociência, tudo que a gente coloca foco se expande, né? Então a agilidade é o exercício da gente colocar foco, né? Então esse aqui é o lado interessante, né? Que a gente, como RH, a gente defende isso. Foco, escolhas. Exatamente. Exato, é colocar a energia onde ela tem que ser colocada, né? Ali de fato. Exatamente. Já começa a me lembrar fluxo, começa a me lembrar Kanban. Nossa, começa a me lembrar, meu Deus do céu. Então, é o próximo, talvez. Muito bom, muito bom. Obrigado, Karenzita. Obrigado, Jane. A gente se vê num próximo episódio. Eu acho que RH Ágil é tema o suficiente para virar um podcast à parte completo. Se alguém quiser isso, manda feedback lá no k21.link/Love the Problem, que eu tô empolgado. Valeu, galera. Um abraço. Valeu. Obrigada. Tchau. Você acabou de ouvir mais um episódio do Love the Problem. Esse podcast chega até você com o apoio da Knowledge 21. Confira mais um k21.com.br. Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.